aqui no nosso terceiro encontro do workshop do Planejando o Casamento de A a Z. Só para recapitular, para quem não viu ou para quem pegar esse vídeo por agora, meu nome é Tainá Zanotti, sou psicóloga, especialista em relacionamentos e criadora do método inovador de Planejando seu Casamento de A a Z. Vamos recapitular um pouquinho? Papel e caneta na mão? Não se esqueçam, hein? Primeiro a gente falou sobre por que eu vou me casar. Qual é o motivo de querer me casar? Depois eu falei um pouquinho sobre como começar a planejar o seu casamento. Você lembra? No vídeo 2 está bem explicadinho. Os 3 primeiros pontos junto com o orçamento. Você já anotou? Isso é importante, gente. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto de falar, é um pouco da minha especialidade e eu acho que tem tudo a ver com o momento, mas não só com esse momento, tá? Que é a ansiedade. Como controlar a ansiedade para a gente ter sucesso no nosso planejamento. A ansiedade, gente, não acontece só no tempo que a gente está passando agora. Ah, eu tive que mudar minha data, eu tive que remarcar 3 vezes e etc. Noiva e ansiedade andam assim, ó, lado a lado. Então vamos para uma parte mais conceitual, que eu acho que eu não vejo muito isso pela internet. Então eu resolvi trazer para vocês de uma forma simples e direta e para a gente poder entender de fato como que acontece o processo da ansiedade, tá? E aí a gente fala sobre o planejamento do casamento juntando essas duas coisas. Basicamente a ansiedade é quando sua mente ela divaga, né, entre o passado e o futuro. Você não consegue viver o presente. Então, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se, o se traz muita angústia. Tá? Por quê? Porque é algo que você fica imaginando que se você tivesse feito, teria dado um outro resultado? Não sei, talvez sim, mas a vida ela é feita de livre-arbítrio, e de escolhas. Então, seja firme nas suas escolhas a partir de hoje, tá? Vamos tentar zerar o passado, porque isso faz com que a gente gere menos ansiedade. Então, a gente tenta esquecer o passado, aceitar as escolhas que a gente fez, e eu vou dar um exemplo. Com 19 anos, eu me mudei para o Rio de Janeiro para fazer faculdade na UFRJ, porque eu queria trabalhar na empresa Júnior, com RH, porque eu sempre quis ser de recursos humanos, eu sempre quis trabalhar em empresa, e eu queria, depois de me formada, voltar para administrar a empresa do meu pai, certo? Certo. Tudo planejado. O meu pai não deu continuidade na empresa. Ou seja, primeiro ponto de frustração. E se ele tivesse continuado? Será que minha vida teria sido diferente? Imagina se eu fico presa nisso, né? Tanto tempo. E, meu Deus, se tivesse dado certo, se, não deu, acabou. E eu fui fazendo a minha vida no Rio de Janeiro. E se eu não tivesse ido estudar fora, o que teria acontecido? Não sei. Mas eu escolhi, eu fui e deu certo. Deu certo, e quando eu sinto saudade eu venho aqui pra casa, como vocês podem ver de novo, eu tô nesse cenário maravilhoso, que aqui me traz paz, né, me faz viver o presente. O que é mais legal é que quando eu chego aqui na casa dos meus pais, eu não fico falando, se eu tivesse ficado aqui, quando eu durmo no meu quarto, não, eu venho pra cá com uma sensação gostosa de curtir o meu momento, sabe? Entendem essa diferença? Então isso aconteceu. E aí eu tive que lidar com a minha realidade. Ok. E aí agora aconteceu de novo. Eu sempre tive o artesanato como paixão. E aí eu resolvi casar. E aí eu resolvi largar a minha carreira que eu tinha, enfim, por vários problemas, eu sofri muito, tá? Passei por um perrengue aí danado, de assédio, etc. Ok, passou. Eu me permiti passar por isso, tá? Porque eu tinha picos de ansiedade sim, mas quando eu me trazia para o momento presente, isso fazia toda a diferença. E eu resolvi investir no ateliê que é a minha paixão. A arte, o mundo do casamento, de estar com as noivas, de conversar com as noivas. Gente, isso me traz para o presente e me gera uma felicidade, né? Porque eu tenho um propósito, meu propósito é proporcionar às noivas a melhor jornada possível para chegar até o dia C do seu casamento, dentro do seu orçamento e revendo essas prioridades. E aí lembra que eu falei que a mente ela divaga entre o passado e o futuro?
Então a gente fica pensando o seguinte: ah, mas e se daqui a 1 ano acontecer tal coisa? E se daqui a 5 anos acontecer tal coisa? Vou dar outro exemplo. Eu resolvi investir no ateliê, tá? E aí se eu ficar pensando, ai meu Deus, e se daqui a 1 ano não der certo? Se daqui a 1 ano... Gente, eu esqueço de fazer o que eu tenho que fazer hoje. Se vai dar certo ou não, gente, o futuro vai dizer. Eu tô trabalhando firme, eu tô estudando muito, eu tenho meu propósito, eu tenho o apoio do meu marido, foi tudo conversado. Se vai dar certo, eu vou ficar pensando nisso? Se eu ficar pensando nisso, eu não consigo nem vir aqui falar com vocês, porque eu vou ficar naquela sofrência, sabe? De, ai meu Deus, será que eu tô fazendo certo ou não? O tempo vai dizer. E eu não tô falando isso da boca pra fora e falando como psicóloga e etc, não, tá? Eu já sofri muito isso e eu trabalhei muito pela arte-terapia para poder viver de fato o presente. Então, quando eu venho aqui falar com vocês, da mesma forma que eu falo, eu sei fazer, né, o casamento dos seus sonhos, o casamento do sonho do seu marido virar realidade, etc. Eu te falo, eu já passei por momentos de muita ansiedade, de crise do pânico, de tudo que vocês podem imaginar, porque eu também sou um ser humano. Só que a diferença é que eu aprendi a viver o presente. Meditação, e aí vai da forma como você acredita. Desenho, pintura, a arte, por isso que eu gosto tanto do artesanato e por isso que eu trouxe o ateliê como uma forma de lembrar do meu propósito de vida. Eu gosto de arte, gente, desde criança. Desde criança eu sou aquela que pegava uma plantinha, fazia um desenho, dava para minha mãe, etc, com uma fitinha, aula de artes eu adorava, até no ensino médio. Então, assim, por que não resgatar isso? Se vai dar certo, não sei. Mas eu tô gostando muito do meu presente. Entendem a diferença? Então, quando a gente vive o presente, que olha, eu tive que remarcar meu casamento. Ok. Tainá, tá tudo pronto. Ok. A data vai chegar. E vai chegar para todo mundo, tá? A gente tá vendo um movimento de liberação das festas. Às vezes você vai ter que ajeitar algo no seu casamento. Você ia fazer para 500 pessoas, você não vai poder fazer esse ano para 500 pessoas. E tá tudo bem. Por que você não casa no civil? Faz uma festa e guarda essa festa de 500 pessoas para ano que vem. Porque você vai vivendo essa jornada, você vai vivendo o presente, você vai vivendo períodos curtos de tempo. Exemplo, por que um teste psicológico ele deve ser refeito a cada 6 meses? Porque você não é o teste, você está o teste. Eu até me lembrei agora de um teste muito legal que eu vou passar para vocês, para ver um pouco um perfil comportamental de vocês, para a gente poder encaixar nesses vídeos. Vai ser bem legal. Eu vou mandar aqui para vocês, tá? Mas não vou mandar hoje não, vou mandar amanhã. E aí o que acontece? A gente nunca é aquilo que o teste dá, a gente está, porque a gente muda. Nós somos seres humanos e nós mudamos a todo momento. Lembra que eu falei pra vocês do meu casamento? Gente, eu tive que mudar muita coisa. Então, eu estava uma noiva estilo rústico e depois eu estava uma noiva estilo clássico e eu virei uma noiva boho chique, porque já aconteceu, né? Então eu posso falar. Imagina se eu tivesse ficado presa lá no passado, quando eu vi o salão e aconteceu aquela coisa toda. Eu falava, ai meu Deus, e agora não vai mais ter casamento? Vai, a metodologia ela ajuda, porque a gente começa a focar no que é importante, tá? Lembra que eu falei pra vocês fazerem esse roteirinho, gente? Tem um propósito pra isso, do primeiro encontro até hoje. E hoje quando a gente começa, se você teve seu casamento adiado, tá? Pode estar tudo pronto, não tem problema. Quando você começa a rever e a priorizar, lembra que eu falei do urgente e do importante? O que é urgente, o que é importante, o que eu preciso ter no meu casamento, o que é prioridade. Aproveitem esse tempo, porque esse tempo é gostoso e evita aquela ansiedade. Eu estava ontem no evento de noivas online e eu acompanhei o chat com as noivinhas e participei super com elas. E eu vi um monte de gente, tô ansiosa pelo casamento, meu casamento seria hoje, etc. Gente, seu casamento, vamos supor, seu casamento estava marcado para hoje, tá? Pega, faz uma festa com seu marido, faz um almoço com a família, sabe? Comemora de alguma forma. Eu ia fazer minha renovação de votos.
E aí eu não deu pra fazer minha renovação de votos. Sabe o que eu fiz? Lembra que eu falei que eu comprei meu vestido com propósito da gente sempre tirar as fotos na renovação? Olha lá, ó, tudo faz sentido. Vamos encaixando que tudo vai fazendo sentido. Eu botei meu vestido, meu marido botou o terno dele e a gente dançou pela casa, a gente pediu uma comida, a gente jantou, a gente bebeu um vinho e a gente comemorou a boda entre nós dois. Porque, né, a gente mora no Rio, minha família mora no Espírito Santo, então teve que ser algo realmente entre nós dois. Ele já estava trabalhando em outra empresa, ele não poderia mais vir, né, trabalhando em home office, então a gente comemorou nós dois e foi super divertido, foi super legal. E eu estou planejando minha boda pro ano que vem. Se vai acontecer, gente, eu não sei, mas eu já tenho tudo planejado no estilo que eu falei pra vocês. Só que, ao invés de ser o planejamento de um casamento, eu reduzi bastante o número. Vou fazer um almoço para a família mais íntima e para os padrinhos, para alguns convidados. Então, isso muda um pouquinho, mas eu vou usar o vestido, vou usar o mesmo sapato, porque eu já tinha o sapato. Lembra a importância da gente ter, né, do que a gente escolheu, o que a gente vai ter? Vai ser no lugar que eu casei, um cardápio que a gente vai fechar, enfim, para ser um dia gostoso de novo. E pretendo chamar os mesmos parceiros que fizeram o meu casamento, porque eu falo com eles até hoje. Então eu vou ficar ansiosa para saber se junho do ano que vem eu vou conseguir ou não renovar meus votos? Não. Quando chegar a hora, eu começo a ver se a gente vai fazer ou não, se vai estar liberado ou não. E aí eu começo a fazer. E se não der, eu vou botar meu vestido, meu marido vai botar o terno e a gente vai fazer alguma outra coisa. Por que não? Olha como a ansiedade ela diminui. Você pode usar, e aí vamos lá, né, para algumas técnicas que você pode fazer na prática, tá? Escrever. Faz o diário do casamento. Isso é muito legal, por isso que eu falo pra vocês do papel e a caneta, né? Lembrando que a metodologia a gente faz em uma plataforma só, nada de um monte de planilha, nada de um monte de coisa. Mas você tem um caderninho, vocês podem encomendar comigo um planner de noiva. Ou você compra um caderno aí na papelaria da sua cidade, você vai escrevendo, sabe? Porque eu já falei isso, quando você coloca no papel, vai virando realidade. E aí você começa a vivenciar uma jornada. E aí você começa a vivenciar o que aconteceu naquele dia, o que você está fazendo naquela semana. Eu tenho maior dificuldade em fazer um planejamento semestral. Eu faço planejamento mensal. E o que mais funciona comigo é o planejamento semanal. Por quê? Isso me traz para o presente também. Então, quando eu falo lá para você colocar toda a sua lista, rever sua lista e priorizar, a gente está falando do planejamento que de 1, 2 anos para um casamento? Não sei quanto tempo falta para o seu casamento. Mas quando você começa a olhar mensalmente, semanalmente, eu não ia fazer as lágrimas de alegria. Vou ligar para a Tatá e vou pedir um orçamento para ela. E aí, eu vou botar depois no último dia o vídeo do meu casamento. E vocês vão ver que as pessoas usaram lágrimas de alegria, sabe? Porque isso emociona. Eu usei, meu marido usou. Então era uma coisa que você não tinha pensado porque não tinha prioridade, mas agora você tem um orçamento, você tem tempo. Por que não? E vai deixando mais a cara de vocês. Foi só um exemplo, tá, gente? Da questão da lágrima de alegria. Pode ser uma lembrancinha que você ia dar e tava tudo muito corrido e agora você consegue fazer. Outra coisa, para quem gosta de meditar, a meditação, ela traz a gente pro momento. Eu uso um aplicativo chamado Sattva, S-A-T-T-V-A. Mas tem outros, Medite-se, enfim, tem vários aplicativos. E eu já fiz curso na Arte de Viver e etc. Mas, gente, é difícil meditar, eu confesso. É bem difícil meditar. Eu que já fiz curso, eu fiz 2 programas da Arte de Viver, não sei se vocês conhecem. Eu ainda tenho dificuldade de meditar. Então, eu tiro um tempo para colocar a meditação, para colocar o aplicativo para meditar, principalmente quando eu estou muito ansiosa por algum motivo, né? E aí aquilo me traz pro presente, é muito bom. Quem gosta de óleos essenciais, o óleo de lavanda, você passa aqui, ó, no pulso, esfrega uma gotinha, cheira e fica, gente, traz outro efeito. Você te traz pro presente, é uma delícia. Você pode fazer um difusor mais concentrado, tudo isso eu faço também, tá, gente? Então por isso que eu tô falando pra vocês com uma propriedade maior. Eu tanto faço o produto quanto eu uso também.
Aí eu coloco do lado da minha cama pra dormir. Quando eu vou dormir, meu quarto tá cheirando a lavanda, eu já fico mais calma. Se você gosta de uma cromoterapia, a luz azul, a cor azul, ela calma. Então eu tenho minha luz azul que eu rezo, medito antes de dormir. E aí eu ligo aquela luz azul e já começo a entrar no meu soninho. O importante também é deixar o quarto bem fechado para você ter uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono, gente, e o exercício físico também ajudam muito a controlar a ansiedade. Ah, Tainá, mas como é que eu vou pra academia? Como é que eu vou sair? O que eu vou fazer? Gente, sobe e desce escada. Eu fiz isso. Subi e desci escada. Era isso que eu tava fazendo. Agora o calçadão tá um pouco mais liberado. Enfim, academia eu não gosto, tá? Então não gosto mesmo. Até cheguei a pagar e fui praticamente investidora, porque eu não ia. Então não gosto de academia. Então uma outra coisa é não se forcem a fazer o que vocês não gostam, porque não vai dar certo. Então do que eu gosto, por exemplo? Eu adoro caminhar na areia, mas não tava podendo. Então subi e desci a escada. Porque naturalmente, gente, o exercício ele te dá essa disciplina, te traz pro presente, libera hormônios da felicidade, enfim, você consegue trazer isso mais pro presente. De verdade, tentem de verdade, porque tenta não, né? Façam, né? Porque o tentar é aquela dieta, né? Vou começar segunda-feira. E ao começar hoje, é amanhã de manhã, não é daqui a uma semana ou daqui a um mês, sabe? E aí, outra coisa que ajuda é rotina. Tainá, eu odeio rotina. Eu vou te falar, eu também. Tem nada que eu não gosto mais na vida, não vou falar o dia que é muito forte, do que rotina. Gente, eu aprendi a amar a rotina. Aprendi a amar a rotina. Porque ela também te traz o presente, sabe por quê? Eu acordo, eu faço minha cama, eu tomo meu café, eu começo a estudar, eu gravo vídeo, eu faço um stories, eu pego o meu caderno. Aí, esse aqui tá em branco porque eu vou fazer o planejamento agora dessa semana, tá? Porque hoje é um domingo, e domingo é quando eu planejo a minha semana. Outra rotina, né? Quando eu planejo, eu vou vendo o que deu certo, o que não deu, o que eu fiz, o que eu não fiz. E assim, gente, quando eu pego pra fazer o planejamento pra minha rotina, que eu aprendi a gostar, eu pego e coloco assim, tudo que eu tenho que fazer. É muita coisa. Fazendo um monte de curso, gravando vídeo, é workshop, é feira de noivas, é isso, é aquilo. Então, ainda tem que cuidar da casa, do marido, fazer comida, lavar roupa, passar pano, tudo isso, né? Então, quando eu sento pra fazer, eu vejo as coisas que eu fiz na semana anterior, dou um check, e o que eu não fiz, eu vou fazer nessa semana. Isso antes me deixava muito angustiada. Eu não consegui fazer o que estava planejado. Eu coloco pra outra semana. Por quê? Porque eu tenho certeza que o que eu fiz era a minha prioridade. E o que eu não fiz era importante, então eu ainda tenho que fazer. E talvez vire a prioridade dessa semana. Entendem a diferença também? Porque a partir do momento que você escolhe o que é urgente, o que é importante e revê as prioridades e aprende a começar pelas prioridades, gente, isso é pra vida, não é só pro casamento, não. Isso te ajuda muito depois. Porque adversidades a gente tem ao longo da vida. Então imagina, a adversidade não acontece só agora. A gente sempre tem alguma coisa que acontece, tá? Imagina você aprender a lidar com essas adversidades. Gente, se você tá passando por um momento difícil, permita-se também sofrer até você chegar na aceitação, tá? Isso é importante. Se você passar por um luto, passe por um luto. Sofra, chore, seja... E o luto, gente, não é só perder um parente, um amigo. Às vezes é um emprego, às vezes é um bem que você tinha. Permita-se até chegar à aceitação. E dentro da rotina, sabe o que eu faço? Eu tenho um dia que eu faço o que eu quero. Sábado é o dia que eu faço o que eu quero. Então, se eu tiver a fim de gravar um stories, eu gravo. Se eu tiver a fim de ver um curso, eu vejo. Se eu não tiver a fim de fazer nada, eu não faço nada. Se eu não quiser cozinhar, eu não cozinho, eu peço comida. Se não quiser lavar roupa, eu não lavo. Sabe? Eu me permito ter um dia de sentar no sofá, que é o meu descanso. Aí você vai falar, por que não domingo? Porque o sábado funciona melhor pra mim. Porque domingo, eu já, colocando as coisas que eu tenho que fazer na segunda-feira no papel, eu já entro na minha rotina. Então, olha só, super tranquilo. E eu consegui tirar um tempo pra vir ver meus pais, meus irmãos, meu sobrinho, participar do evento de noivas. E amanhã eu tô voltando pro Rio pra
e tenho aula para continuar fazendo as coisas, para continuar gravando os vídeos, etc, gerando conteúdo e tá tudo bem. Ou seja, foi um planejamento. Eu planejei estar aqui. Entendem? Sexta-feira eu tive aula. Eu peguei a passagem no horário que daria para chegar para ter aula. E aí tava uma confusão aqui em casa, eu botei um fone, assisti minha aula, depois eu fui falar com todo mundo. Foram 2 horinhas só. E aí eu relaxei um pouco mais com eles. Sabe? Então acho que faz uma diferença gostosa quando a gente começa a ter isso no nosso dia a dia. E pode ser um planejamento, gente, como eu falei, vocês vão fazer num planner, vocês vão fazer num caderno, ou, por exemplo, eu tenho um risque e rabisque lá em casa, super legal, que você pode ir planejando ali, que fica na sua mesa, se você está trabalhando fora de casa, ou se você está trabalhando em casa, você faz um momento ali pessoal, e serve até para o trabalho, né? O que eu tenho de urgente e de importante... Desculpa, gente. O que eu tenho de urgente e de importante para fazer hoje? Serve para o trabalho, sabe? Então, eu quando eu tava trabalhando em empresa, gente, eu queria abraçar o mundo. Aquilo me gerava uma ansiedade. Chegava às 6, 7 horas da noite, eu falava bem assim, nossa, a sensação é que eu não fiz nada, eu tinha feito tanta coisa, mas o meu foco eu não tinha feito, a minha prioridade. Então eu aprendi com isso também, sabe, gente? É um aprendizado constante que a gente tem, na verdade. E eu tô passando aqui para compartilhar isso com vocês, tá? Então vamos recapitular? Ansiedade, noiva ou com qualquer outra pessoa anda assim, ó. Ansiedade faz parte da vida. Então, vamos tentar viver o presente. Vamos tentar trazer tudo para o presente. Se você tem a sua lista, se você já criou a sua lista, como a gente já falou antes, reveja, priorize, veja o que é urgente, o que é importante. Começa de novo. Se você ainda não começou, melhor ainda, né? Você vai pegar as dicas aqui e vai do A ao Z. Se você já tá no final, aguarda que dia 17 a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tenta meditar, fazer exercício, usar o óleo essencial. Enfim, ache arte, terapia, pintura, se você gosta. Ai, Tainá, eu não consigo pintar. Consegue. Pega um papel e uma caneta, tem curso online. Tem várias técnicas, né, para poder você fazer. Arruma sua casa. Eu, por exemplo, eu comprei coisas e eu mesmo tô fazendo obra dentro de casa. Então eu acabo ocupando o meu tempo também. Ou seja, vamos tentar viver o presente, porque o futuro ele vai chegar e o passado, gente, já passou. Já passou, não tem o que a gente possa fazer. O que a gente pode fazer é o hoje. É o hoje e a gente vai ver o resultado no futuro. Então não se cobrem tanto. Isso é importante. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Ok? Então, recapitulando tudo, por que eu vou me casar, como começar a organizar o casamento e hoje sobre a ansiedade. Se quiser, me chama no privado, me fala o que te deixa mais ansioso ou ansiosa, o que te traz angústia e a gente conversa sobre isso também, tá? Porque tudo a gente dá um jeito. Tudo a gente dá um jeito. É só a gente ter o pé no chão e a cabeça no lugar, ok? Vejo vocês daqui a 2 dias. Amanhã eu mando vídeo do meu casamento pra vocês. Eu acho que vocês vão adorar. E vocês vão entender, gente, porque eu tive uma crise de riso na igreja. Eu tive uma crise de riso na igreja. Crise mesmo. Mas o meu marido, ele olhava pra mim com uma cara que ele segurava o choro. Eu tive uma crise de riso. Aí antes, a sorte que eu tinha falado com o padre, que quando eu fico muito nervosa eu tenho crise de riso. Então, assim, ou seja, ficou tudo bem também, tá? Mas eu vou mandar pra vocês o vídeo. Depois vocês me deem o feedback se vocês gostaram ou não, se faz o estilo de vocês ou não. E descubram o estilo de vocês. É o que a gente vai falar na próxima terça-feira, tá bom? Gente, um beijo mais uma vez. Muito obrigada.